Sou um entre milhões de seres humanos e me apresento diante de ti. Venho falar de uma herança que recebi de ti. Venho dizer que me sinto pequeno diante do que me pedes e às vezes não me sinto capaz. Mas quero dizer também que amo o que me propuseste. Compreendo que não devo ser florista, nem vendedor de sal, mas sim jardineiro e sal. Preciso trabalhar cada dia para poder fazer a minha parte. Vejo que ninguém vai construir aquilo que eu devo construir. Percebo que sou uma parcela importante. Gostaria de ser uma artista a trabalhar este mundo cheio de tantas coisas belas. Dá-me, Senhor, a consciência de que o mundo precisa de minhas mãos. Dá-me coragem para preparar bem e assim poder levar adiante a herança gloriosa que me deixaste. Quero trabalhar como alguém significativo para o mundo. Ajuda-me a ser uma fonte de água viva e uma fonte de tua luz. Se ao meu lado está o autor da minha fé, eu vou, a força ele me dá, coragem pra enfrentar o que vier. Eu vou e crendo levarei a salvação aos meus, a minha família. Já não importa o grau a que eu cheguei, eu vou seguir decididamente o amado Rei. Boa tarde, boa noite, você que assiste esta live, independente do horário, mas você que está aqui conosco neste exato momento, boa tarde, querida, querido catequista. Eu sou a irmã Viviane Moura, pertenço à Congregação das Irmãs Paulinas e em nome da Paulinas Cursos, lhe acolho com muita alegria no coração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta live que tem como tema catequese e vocação, a graça do chamado. Exatamente hoje, dia 1º de agosto, o dia em que a Igreja inicia o mês vocacional, um mês dedicado a todas as vocações. E gostaria muito de convidá-la neste exato momento. Já estou vendo aqui no chat, muitas pessoas já estão colocando da onde está assistindo, acompanhando esta live. Muito bem, convido você que ainda não colocou, da onde que você nos acompanha, a sua cidade, o seu estado, a sua paróquia. Participe conosco, mas, sobretudo, compartilhe esta live nos grupos nos quais você participa, no WhatsApp, o grupo da paróquia, dos catequistas, compartilhe com todos os seus amigos, familiares esta live, porque tudo que é bom, a gente é convidada a compartilhar, não é verdade? E durante a live também, compartilhe os seus conhecimentos no chat, o que você está achando da live, algum comentário, interaja conosco, esse encontro é nosso. Convido você também, se ainda não fez, de se inscrever no canal do YouTube da Paulinas Cursos, nos seguir também nas redes sociais,
no Facebook, no Instagram e compartilhar, então, essa live mais uma vez para todos os seus contatos. Nesse mês de agosto, um mês dedicado às vocações, Paulinas Cursos preparou diversos encontros sobre o tema vocação e catequese. Catequese e vocação. Hoje, dia 1º, com esse tema, né, o desenvolvimento desse tema, no enfoque à graça do chamado. Com a irmã Lucivânia, que logo mais iremos chamá-la para participar aqui da nossa live, e ela que irá desenvolver este tema. No dia 8 de agosto, na próxima terça-feira, continuando o tema catequese e vocação, com enfoque em encontro de duas liberdades. No dia 15 de agosto, catequese e vocação, o cuidado da formação humana, espiritual e cultural, que inclusive também será desenvolvido pela irmã Lucivânia, esse tema, catequese e vocação, o cuidado da formação humana, espiritual e cultural. No dia 21 de agosto, catequese e vocação, a missão da escuta. E no dia 28 de agosto, vocação e catequese, catequese e vocação, o catequista animador vocacional. E nesse mês, todas as lives serão conduzidas, desenvolvidas, todo esse tema pelas irmãs apostolinas. As irmãs apostolinas que têm na igreja esse carisma todo especial de anunciar a boa notícia da vida como vocação. Isto é, o diálogo entre Deus que chama e a pessoa que, na liberdade, dá a sua resposta. As irmãs paulinas, as irmãs apostolinas, assim como as irmãs paulinas, são congregações fundadas pelo bem-aventurado Tiago Alberione, que fundou mais 3 congregações. O bem-aventurado Tiago Alberione foi muito fecundo na igreja. Ele fundou 5 congregações religiosas e 5 institutos, 4 institutos de vida consagrada, e também uma associação de leigos que compõe a família paulina na igreja. Então, agora eu convido com muita alegria para participar da live a irmã Lucivânia. Seja muito bem-vinda, irmã Lucivânia. Olá, a alegria é toda minha, irmã Viviane. Obrigada desde já pelo convite. E a todos vocês que estão nos acompanhando, graça e paz, né? Também aqueles que irão participar da riqueza dessas lives, né, promovidas por Paulinas Cursos, que é assim uma grande oportunidade de aprofundar a fé, de crescer na fé e de crescer, né, também no dom da sua vocação, do seu serviço na igreja e no mundo. Verdade, irmã Lucivânia, nós não estamos sozinhas aqui na live. Olha que maravilha! Muitas pessoas estão aqui participando conosco. A Ana Rosa, a Marilac, que dão boa tarde para a gente. A Marilac Matos, ela disse assim: cheguei aqui e sou de Nova Petrópolis, Calcaia, lá no Ceará. A irmã Elia e as aspirantes de Tocantins, da Diocese de Miracema. A Marilac fala que está em Apuiares. Ela disse assim: estou gostando da live. Isso mesmo, ótimo, Marilac. Continue aqui, ligadinha, em sintonia conosco. A Emília, que ela disse que é catequista da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Fátima, em Guarulhos, São Paulo. A Clara Ceissa, de Oeiras, no Piauí. A Ellen, de catequista da paróquia São José de Varginha, em Minas Gerais. A Luciene, que é catequista na paróquia São Judas Tadeu, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Antônia, que mora em Palmas. A Clara, de Camanducaia. A Doris. Boas tardes! Temos, então, também ouvintes que nos assistem em outros países. Muito bem-vindo, bem-vinda aqui à live com o tema vocação e catequese, catequese e vocação à graça do chamado. Irmã Lucivânia, com alegria acolhemos você. A irmã Lucivânia é irmã apostolina, pertence à congregação das irmãs apostolinas,
formada em teologia, graduanda em filosofia pela Faculdade Paulus de Comunicação, a FAPCOM, que pertence aos padres irmãos paulinos, que compõem também a família paulina na igreja. Irmã, muito bem-vinda, e estamos no mês, então, de agosto, mês dedicado para pensar, refletir e rezar por todas as vocações específicas, e de maneira muito especial, as vocações leigas, a vocação do catequista, e as irmãs apostolinas que têm essa missão linda, bela, necessária na igreja, que ajudam os jovens nesse processo vocacional. E o bem-aventurado Tiago Berioni, nosso fundador, irmão Escrivano, ele dizia assim, o quanto é importante o jovem descobrir a sua profissão, a sua carreira, mas muito mais importante é o jovem descobrir o seu estado de vida, ou seja, a sua verdadeira vocação, a vocação que Deus pensou para o jovem, o projeto que Deus tem na vida de cada jovem. E o padre Tiago Berioni fundou uma congregação na igreja que tem essa missão linda, né, de doar-se. Cada apostolina é chamada a doar-se, a doar a vida, todas as forças para as vocações, né? No acompanhamento dos jovens para discernir a sua verdadeira vocação, seja para a vocação matrimonial, vocação leiga, vocação sacerdotal, vocação consagrada. Então, eu gostaria muito que, nesse momento em que nós vivemos como igreja esse grande evento que está reunindo jovens de todo o mundo em Lisboa, acabou de iniciar a Jornada Mundial da Juventude, onde lá se encontram jovens que são católicos, jovens de outras denominações religiosas, porque é um encontro da juventude, que é um encontro aberto para todos os jovens, e lá nesses 6 dias, iniciou hoje, vai até o dia 6 de agosto, os jovens terão a oportunidade de fazer um encontro com a pessoa de Jesus, de conhecer mais Jesus, de rezar, de se encontrar, será uma troca também de experiências, de culturas, um encontro com o Papa Francisco. Então, é um encontro da juventude, estamos no ano vocacional, um ano dedicado, né, na igreja às vocações, o 4º ano vocacional da Igreja do Brasil, e as irmãs apostolinas que têm essa missão bela, diferente da igreja, porque enquanto cada congregação tem, né, em congregação, institutos de vida consagrada, tem um serviço de animação vocacional, que tem essa missão de acompanhar os jovens no despertar e no acompanhamento vocacional, as irmãs apostolinas têm essa vocação universal também, de ajudar os jovens para todas as vocações da igreja. Então, conte um pouco para nós, um pouco mais das irmãs apostolinas sobre a missão de vocês. É isso, irmã Viviane. A propósito do tema, né, nosso, a graça do chamado, acho que a grande graça, né, que nós que somos da família paulina experimentamos é essa diversidade. Então, quando o padre Tiago Berioni fundou as congregações, e a minha congregação das Irmãs Apostolinas, que foi a última fundação, das 5 congregações fundadas, Alberioni pensava que as 4 primeiras, né, que foram fundadas, precisava também de uma outra congregação que se ocupasse das vocações, né, que tivesse esse cuidado, que tivesse esse olhar, porque para ele assim havia, né, muitas necessidades no mundo, havia muitas necessidades de pessoas que levassem o Evangelho, que anunciassem Jesus Cristo, e para isso não tem como, né, não pensar nas vocações. Então, nós, irmãs apostolinas, fomos fundadas, né, pelo padre Tiago Berioni, com essa finalidade de traduzir a nossa vida pelas vocações, que a nossa vocação seja para todas as vocações. E, evidentemente, né, que vocação, quando a gente fala em vocação, a gente não se refere somente, né, à vocação sacerdotal e à vida consagrada, mas toda a vida é vocação, né? Há também as vocações matrimoniais, as vocações laicais na igreja, as vocações missionárias. Então, nós apostolinas, né, devemos viver e ter esse cuidado por todas as vocações.
para que a graça, né, do chamado chegue a todas as pessoas. E assim, nós, Irmãs Apostolinas, temos a nossa casa-mãe na Itália, né, tem várias comunidades lá, temos também casas na Polônia, e temos 2 comunidades aqui no Brasil, uma aqui em São Paulo, a outra em Minas Gerais, em Carmópolis de Minas. E nós procuramos desempenhar esse apostolado vocacional, sobretudo, né, dando essa importância e tendo esse cuidado para com os jovens, são os primeiros destinatários, né, da vocação. E aí a gente desenvolve e desempenha diversos serviços, né, com formações, né, nas pastorais, formações para as catequistas, acompanhando grupos de jovens, encontros vocacionais, retiros para jovens, né, retiros vocacionais, então, trabalhos nas escolas. Agora a gente está também tendo esse cuidado, né, também porque o lugar onde a gente encontra os jovens hoje é nas escolas, né? Então, a gente procura ir muito às escolas e fazer esse anúncio, né, de que toda a vida é vocação e que nesse mundo há um lugar para todos, né? No coração de Deus há um lugar especial para todos e nós somos chamados a ser essa presença de Deus no mundo. Ótimo, irmã Lucivânia, muito obrigada por compartilhar um pouco da vida e da vocação de cada irmã apostolina na igreja, e pensando em vocações específicas, ser catequista, não é, irmã Lucivânia? É uma vocação característica, né, dentro da igreja, e é a realização da vocação batismal. Aqui nós temos diversos catequistas que estão acompanhando esta live, que estão participando, já estão colocando aqui também seus comentários, da onde nos assiste, e depois vamos ler com muito carinho. Mas, irmã, agora então a palavra é sua para desenvolver esse tema vocação e catequese, a graça do chamado, e convido você que nos acompanha também a colocar aqui suas colaborações, suas contribuições, também as perguntas. Teremos agora um momento de uns 35 a 40 minutos para a irmã Lucivânia desenvolver o tema, e depois voltamos então com as perguntas e com mais contribuições aqui também de vocês. E a palavra é sua, irmã, desde já, muito obrigada. Obrigada, irmã Viviane. Assim como você muito bem já nos introduziu, nós temos assim, esse momento muito especial, que hoje é o primeiro dia do mês de agosto, dedicado às vocações, e hoje também nós tivemos o início da JMJ lá em Portugal, um momento propício em que Deus certamente se faz presente por meio da sua palavra e por meio de tantas pessoas que lá estão, que serão, né, essa mediação, que serão esse meio de fazer chegar às pessoas a graça do chamado. E assim, nós já sabemos, evidentemente, mas é sempre bom a gente relembrar. O mês de agosto, ele é dedicado às vocações e ele passou a ser um mês vocacional desde 1981, em uma assembleia, né, que aconteceu, foi a 19ª Assembleia Geral da CNBB, em que os bispos decidiram estabelecer o mês de agosto como mês vocacional, porque havia essa preocupação, né, e essa decisão dos bispos fazia parte assim, de uma série de iniciativas, né, que visava dar à Igreja Católica no Brasil esse novo vigor vocacional. E assim, junto com o mês vocacional, né, naquela assembleia, os bispos também aprovaram a realização do primeiro ano vocacional, que foi em 1983. E, assim, muito providencialmente, este mês de agosto, né, de 2023, nós estamos também celebrando o ano vocacional, o terceiro ano vocacional, que, inclusive, estamos celebrando os 40 anos dessa iniciativa do ano vocacional, né? O primeiro ano foi em 1983,
E agora, né, em 2023, estamos celebrando os 40 anos dessa iniciativa dos bispos da Igreja do Brasil. Então, quão grandes, né, graças que o Senhor nos concede, que são essas oportunidades de celebrar, né, de ter esse cuidado, ter essa atenção às vocações, seja pelas celebrações do mês de agosto, né, todos os anos a gente celebra o mês de agosto como mês das vocações, e este ano, de forma especial, celebrando o terceiro ano vocacional. E assim, o nosso tema, né, catequese e vocação, a graça do chamado, pegando, né, fazendo essa ponte aí do tema do ano vocacional, do terceiro ano, que é vocação, graça e missão, essas duas palavras, graça e vocação, ou vocação e graça, elas são duas palavras, assim, bastante amplas em grandeza, exatamente porque elas dizem respeito à ação divina, né? A ação de Deus Pai. E é o Pai quem, por graça, nos chama, né, a uma vocação na igreja e a uma missão no mundo. Assim, uma certeza que nós jamais, né, poderemos nos esquecer, que quando o Senhor ele destina a sua graça, e aqui nós estamos falando especificamente a graça do chamado, né? Quando ele destina a sua graça, ele não utiliza critérios de distinção de pessoas. A graça da vocação, ela é destinada a todas as pessoas. Né? Por exemplo, o Senhor não chama a Joana porque ela tem mais conhecimento, ou não chama o Pedro porque ele tem mais capacidades. Não faz parte da metodologia divina, né, fazer isso, essa distinção. A graça, ela é destinada a todas as pessoas, né, a pessoas diferentes, porque cada um de nós somos diferentes, somos únicos, né? E ela é destinada a todas as pessoas e ninguém fica de fora. Né? E aí, para fundamentar isso, né, que nós estamos dizendo, para fundamentar essa graça do chamado, eu gostaria que nós partíssemos de um texto bíblico assim muito caro, que eu diria que não é que a gente lê muito, né? Esse texto bíblico ele aparece no tempo pascal, após a ressurreição, ali em Atos dos Apóstolos, que a gente lê esse texto. E acho que ele é muito caro às catequistas, mas ele é muito caro a todos nós, porque mostra exatamente esta graça destinada a todas as pessoas, né? E a mediação que cada um de nós, né? A participação de cada um de nós nesta graça. Então, eu quero convidar você que está aí nos acompanhando, né? Você que é catequista, se você estiver com a sua Bíblia aí próximo, pegue ela em mãos, e nós vamos ler o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, os versículos a partir do 26 ao 39. É a experiência do eunuco. Pode ser que muitos de vocês já tenham bastante conhecimento dele, mas é sempre bom a gente relembrar. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode pegá-la em mãos e nós vamos acompanhar o texto. Eu vou ler para vocês. Diz assim, Atos dos Apóstolos 8. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: prepare-se e vá para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza. É o caminho que se acha no deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu o eunuco etíope, ministro de Cadância, rainha da Etiópia. Ele era administrador-geral do tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém em peregrinação e estava voltando para casa. Ia sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desse carro e o acompanhe. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso entender
se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que eu estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro perante o seu tosquiador. Ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem poderá contar seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então o eunuco disse a Filipe: por favor, me explique, de quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a outra pessoa? Então Filipe foi explicando, e tomando essa passagem da Escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui existe água. O que impede que eu seja batizado? Filipe lhe disse: é possível, se você acredita de todo o coração. E o eunuco respondeu: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco mandou parar o carro e os dois desceram junto às águas e Filipe batizou o eunuco. Quis que nós partíssemos, né, desse texto bíblico para fundamentar esse tema, né, tema da graça do chamado. E eu penso que esse é um texto que diz muito, se não tudo, né, aos catequistas, porque se trata de uma catequese para o batismo, né, aquilo que é próprio, né, dos catequistas é preparar as pessoas para os sacramentos. Mas o enfoque, né, que eu quero dar a esse texto não é exatamente esse, né, da preparação para o batismo, apesar que nós iremos chegar lá, né, eu quero dar o enfoque da graça. Quando o Senhor ele envia o seu anjo a Filipe, ou melhor, antes mesmo, né, dele enviar o anjo, como portador, como mediação da graça, o Pai, né, já havia escolhido a pessoa, que nesse caso é o eunuco, a quem se destinava a graça do chamado. E assim, nesse caso, com base nesse texto bíblico, eu gostaria de pontuar dois movimentos, né, que são fundamentais nesse texto bíblico. O primeiro, o trajeto que a graça precisa fazer até chegar à sua destinação. E o segundo, a contribuição dos mediadores da graça, ou seja, o desejo divino e a colaboração humana, né, para que a graça chegue ao seu destino. Logo, né, há evidentemente a participação do Criador e de suas criaturas nesse processo de dispensar as graças. Sem esquecer, né, que a graça ela sempre vai partir de Deus. E nesse texto bíblico que acabamos de ler e escutar, passa pelo anjo, que é o servidor do Senhor, passa por Filipe, que é o seguidor do Senhor, e chega ao eunuco. E isso é como se fosse um canal, se a gente quer visualizar, né, ter uma imagem que possa nos ajudar a compreender, né, como se fosse um canal. E eu penso que aqui é muito importante o ministério das catequistas nesse processo. E mesmo que, por natureza, nós somos todos, né, responsáveis por instruir as pessoas acerca da graça da vocação, não são só as irmãs apostolinas, né? Mas todos nós somos responsáveis por ajudar as pessoas na descoberta da sua vocação.
E eu penso que os catequistas, né, são, por excelência, canais abertos da graça de Deus, justamente porque eles estão em contato, né, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, que são especialmente os destinatários da vocação. E o Senhor, ele fala por meio das palavras dos catequistas. Os catequistas, eles têm, né, essa missão de serem os portadores da graça, porque são pessoas da palavra, porque o seu instrumento de missão, de apostolado, é a palavra do Senhor. E um exemplo concreto, né, de que a catequista ela tem essa grandeza de ser esse canal, de ser essa mediação. Eu lembro, né, refletindo sobre esse tema, né, me preparando também para ele, me veio muito à memória a minha própria experiência. A minha catequista de Crisma, quando ela dava a catequese de Crisma, né, ela sempre dizia assim que o sacramento da Crisma é o sacramento da responsabilidade, e que depois de recebê-lo, nós nos tornamos soldados de Cristo. E depois que eu ouvia isso, e ela falava, quase todos os encontros ela falava isso. E eu ficava pensando, né? Ficava martelando na minha cabeça o que significava isso concretamente, né? Como que isso poderia se traduzir, na verdade. E aí foi o que aconteceu, porque depois, logo depois que eu recebi o sacramento, aí então surgiram, né, os chamados, né? Fui convidada a fazer parte da pastoral litúrgica na época, logo em seguida a fazer parte da pastoral vocacional, e assim, outras tantas pastorais, né? Então, esse sacramento da responsabilidade, esse sacramento que você se torna soldado de Cristo, isso se torna concreto desta forma: você passa a participar mais ativamente, né, da sua comunidade, da sua paróquia. Você passa a ser também, né, esse canal, esse instrumento do Senhor para a vida das outras pessoas. E aqui, quando eu falo de canal, não estou me referindo a canal de TV, tá? Embora em algum momento a gente possa ter essa correlação. Mas, quando eu falo em canal, eu estou pensando e utilizando uma metáfora que o bem-aventurado Tiago Alberione utilizou para dizer a nós, irmãos apostolinas, sobre a nossa missão. E Alberione dizia assim: as irmãs apostolinas são como canais que levam a água de um lado para o outro. E a graça do chamado, ela parte de Deus, passa por vós e chega às pessoas. Isso dizia Alberione às irmãs apostolinas. Então, imaginemos, né, que cada um de nós é esse canal, né, que tem essa missão de transportar, de levar a água de um lado para o outro. Essa é a finalidade, né, de todo o canal após ele ser construído. É ser né, essa mediação, esse meio entre Deus e as pessoas. Assim, Alberione dizia para nós, e eu pensando nisso, imaginei que seria muito oportuno, né, dizer isso a vocês catequistas que estão nos acompanhando, porque vocês também são canais da graça, né, e aqui, canais da graça do chamado. E a gente precisa se preocupar nesse sentido, né, de não sermos de impedimento a essa graça. Porque, utilizando essa metáfora, às vezes, se no canal tiver acumular alguma coisa, né, não sei, pedra, sujeira, alguma coisa, vai impedir a água de passar.
utilizando a metáfora. Mas isso na nossa vida, né? A gente pode pensar sobre isso, né? Quais são os impedimentos que possivelmente venham a ocorrer, né? Quais são os impedimentos que possam surgir à graça que Deus quer fazer chegar às pessoas. E assim, não tem como também não pensar no Papa Francisco, quando ele instituiu o Ministério de Catequista, né? E ele diz que o catequista, para ser competente em seu serviço, isso só é possível mediante 3 compromissos: a oração, o estudo e a participação na vida da comunidade. Então, cuidar, né, dessas 3 coisas pode evitar, né, de sermos de impedimento à graça do chamado. E aí, eu gostaria, né, também de trazer esse nosso bate-papo, que ocorre muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra vocação, inclusive, né, já até pontuei alguma coisa nesse sentido, que nós tendemos a reduzir, né, a palavra vocação quando a gente faz essa ligação da vocação somente à vocação sacerdotal ou à vida consagrada, ou mais popularmente, como a gente conhece, né, a vocação de padre, a vocação de freira. No entanto, né, a vocação ela é um chamado de Deus para todos. E por isso que a gente não pode reduzir a graça, né, do chamado somente à vocação de padre e de freira, né? Ela é muito mais ampla, porque o Pai não chama a todos para a mesma vocação e para desempenhar o mesmo serviço. E aí, voltando, né, ao texto bíblico, à experiência do eunuco, eu quero destacar o aspecto que eu considero o mais importante, né? Além do movimento que nós já falamos, que é esse movimento da destinação da graça, o caminho que ela faz e a colaboração das pessoas. Então, precisa ser um caminho livre, um canal livre, né? Deus que envia a sua graça, quer precisar de nós como colaboradores, né? Facilitar a graça de Deus a chegar à sua destinação, às pessoas às quais é destinada essa graça. E aí o outro aspecto, né, que eu quero destacar, e eu considero o aspecto mais importante dessa experiência do eunuco, e aqui eu quero dizer para vocês que estão acompanhando, né, se você tiver aí uma caneta dourada, o meu professor de filosofia, sempre que ele queria destacar algum aspecto muito importante daquilo que ele estava dizendo, né, que ele estava ensinando, ele nos fazia essa pergunta, né? Se a gente tinha uma caneta dourada para tomar nota, né, daquilo que ele ia dizer. Então, eu peço a vocês, se tiver aí a caneta dourada, vocês escrevam isso. No processo, né, de chamado, a graça do chamado, o protagonista de toda a experiência de vocação é Deus Pai. Não existe outro meio, outra forma. Não há vocação se a iniciativa não for divina. E não esqueçamos que também não há vocação sem uma resposta humana. Não há vocação se não for da iniciativa divina, e não há vocação se não há resposta humana. Caminham juntas. E aí quero aproveitar para convidar você aí a fazer memória, né? Em sua experiência vocacional, de ter sido chamada a ser catequista, se você recorda quem foi a pessoa, ou as pessoas, que pode ter sido mais de uma pessoa, né? Como nós vimos no texto do eunuco, teve aí a presença do anjo, teve aí a presença de Filipe, né? Até a graça chegar ao eunuco, né? Então, pode ser que tenha sido mais de uma pessoa. Então,
faça memória e recorde quem foi a pessoa portadora dessa graça do chamado divino em sua vida. Né? Quem foi a pessoa que, como Felipe, se aproximou e perguntou: né? Você entende ou você conhece Jesus Cristo? E às vezes a pergunta não é exatamente essa, né? Mas a finalidade é sempre a mesma. É apresentar Jesus, apresentar a pessoa de Jesus. Não sei se ainda temos tempo, irmã Viviane, porque gostaria se tivermos tempo, de contar ainda uma historinha. Temos tempo sim, irmã Lucivânia. Temos um tempo ainda, sim. Queremos então vou aproveitar para, a propósito, né, desta graça aí, da ação divina e da resposta humana, tem uma historinha que eu acho que ela ilustra bastante, né, esse nosso bate-papo, por que a graça do chamado, ela nos põe a caminho e nos leva a uma busca atenta. Então, essa historinha diz assim, que certa vez um garoto, assim, que ele era bastante atento, né, esperto, curioso, que gostava de observar tudo, ele morava no interior. E aí todas as coisas da natureza ele gostava de observar, de perguntar, né? Um garotinho atento. E aí, certo dia, quando ele voltou do seu encontro de catequese, né, ele fez uma pergunta ao pai. Ele perguntou: pai, qual o tamanho de Deus? E aí o pai, né, com estranheza, né, achou uma pergunta onde veio essa pergunta. E aí o pai disse: eu não sei, eu lá vou saber de que tamanho é Deus. E isso fez que o pai também, né, ficasse assim se perguntando, né, parece que não sei de que tamanho é Deus. E o garotinho ficou insatisfeito com a resposta, mas enfim, continuou a sua vida. E aí ficou pensativo, né, pensando, imaginando, né, de que tamanho seria Deus. Aí passaram alguns dias, né? Era uma bonita tarde de verão, com o sol brilhando lá no céu, mais ou menos como está aqui em São Paulo hoje, né? Embora o céu não esteja tão limpo assim. E aí esse garoto, né, com o seu pai, foram dar um passeio de bicicleta, né? Foram à casa da avó, dizendo que iam tomar um café. E aí o garotinho, sempre muito observador, sempre muito curioso, quando estavam indo, né, ele na garupa da bicicleta do pai, ele, observando uma grande árvore, né, voltou aquele questionamento, voltou à sua memória aquela pergunta. E ele perguntou de novo ao pai: pai, de que tamanho é Deus? E o pai ficou assim, não sabia o que dizer, né? Ficou pensativo também como o filho. E aí ele olhou para o céu, né? E aí teve como, né, um estalo. Olhou para o céu e ele viu um avião. E quando ele visualizou esse avião, ele pensou, né, que Deus é do tamanho de um avião. Então ele falou para o filho: olha para o céu, está vendo aquele avião? E aí o filho falou: estou vendo. Nossa, é muito pequeno, quase não dá para ver. E aí o pai falou: pois Deus é do tamanho do avião. O filho não ficou muito conformado, não, né? Continuaram a viagem até que chegaram as férias, né? Final do ano, né? E aí o pai disse que eles iam viajar, iam visitar uma irmã do pai, e que estava um pouco doente. E aí o filho
né, que topava todas as propostas, disse sim, vamos. Né? E quando chegaram ao aeroporto, o filho viu de perto, né, o avião. E aí disse, ficou admirado, né? Aí falou, nossa, é enorme, é muito grande. E aí o pai disse, pois desse tamanho é Deus. Esse é o tamanho de Deus. E aí, né, qual que é a moral dessa história? Que a grandeza de Deus, e aqui a gente pode dizer, né, o tamanho da graça, ela depende de quão perto nós estamos. Quanto mais perto de Deus, maior Ele é. Quanto mais perto da graça, do chamado, maior ela se torna. Então, acho que isso porque às vezes a gente falar dessa, né, falar da vocação, falar da graça, falar de Deus, as palavras não dão conta, não é suficiente. É preciso a gente se aproximar, né, fazer caminho para compreender a grandeza. Eu penso que isso ilumina muito, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre esse tema, né, catequese, vocação, a graça do chamado. E a grandeza da graça da vocação, né? De modo que nós só iremos compreender à medida que nos aproximarmos do Senhor. Quanto mais perto estivermos, maior será a graça. E aí a finalidade de toda a vocação, né? Para a qual cada um de nós é chamado a responder, essa graça de estar mais perto de Jesus. E aí eu gostaria, né, inclusive, de trazer para vocês que quando nós, que somos da vida consagrada, quando a gente professa os votos de pobreza, castidade e obediência, na fórmula a gente diz assim, Pai Santo, vós me consagrastes no batismo e agora me chamais a seguir mais de perto Jesus Cristo. Então, a graça da vocação é para seguir mais de perto o Senhor. E a mesma coisa a gente pode dizer com relação ao texto bíblico que nós lemos. A propósito de avião, desculpem os barulhos. É o avião da história, irmã Silvânia, o avião da história que representa a graça, não é? A grandeza do chamado. E quando você falava, irmã, que me tocou bastante essa questão da graça do chamado como um canal, né? Sermos canais, a importância, a característica do canal, não é, que leva água de um lugar para o outro, e a graça, esse canal que passa por nós e chega às pessoas. Irmã, quando nós pensamos nessa graça do chamado, a graça da vocação, o sentido bíblico, não é, da graça do chamado, é Deus que chama, e chama sempre, todos os chamados na Bíblia, chama para realizar uma missão, um serviço, não é? Você chama para realizar a missão do serviço do seu povo. Não tem vocação que não leva, que não conduza a uma missão, seja ela na família, na comunidade, a vocação sacerdotal, a vocação consagrada. Toda vocação, ela é para o outro, ela é doação da vida ao outro, a uma causa, a uma missão. Então, a missão também é um elemento essencial, central, né, da vocação, não é, irmã Silvânia? Quando você falava, eu lembrava disso, quando eu lembrava também do meu catequista de Crisma, quanto ele foi importante para me apaixonar pela pessoa de Jesus, por intermédio das palavras dele, sim, mas sobretudo pelo testemunho. Então, cada catequista que tem essa missão linda, né, recebida como um presente de Deus, de serem catequistas, que
a importância também de cada catequista cultivar a sua vocação. E você falava que elementos essenciais do estudo, da oração, da participação na vida da comunidade, que eu acredito que são dicas, né, de como o catequista pode cultivar e fortalecer a vocação recebida, né? A vocação recebida no batismo, primeiro a vocação recebida à vida, né? Depois a vocação ao batismo, de serem seguidores, seguidoras de Jesus, e serem canais para outros jovens, outros adolescentes, adultos, a se encontrarem com a pessoa de Jesus, né? Então, o tema da vocação é um tema que vai muito além de dinâmicas da catequese, que mostra a diferença de vocação e profissão, como o tema da vocação é essa dimensão fundamental da catequese, né, irmã? Então, que você também falasse um pouco isso da vocação na catequese, né, desse processo de iniciação à vida cristã. Isso, exatamente. Eu, assim, sou muito agradecida, por exemplo, à minha catequista de Crisma, porque ela contribuiu muito, contribuiu inclusive para que hoje eu seja uma consagrada, porque depois que eu comecei, né, a participar da comunidade, nas pastorais, eu fui sentindo que era isso que eu queria para a minha vida, né? Então, a vocação das catequistas, né, a missão das catequistas de ajudar as pessoas nesse processo, né, de se sentir, de perceber que o Senhor também a chama a uma vocação e a uma missão, é muito importante, é fundamental. E penso que as catequistas, às vezes, elas nem se dão conta, porque a minha catequista de Crisma, hoje eu falo isso para ela, quando eu a encontro, que sou muito agradecida, porque ela contribuiu para a minha vocação. Então, às vezes, a catequista, ela fala, ela nem se dá conta, mas ela está sendo essa mediação, ela está sendo esse canal, né, para ajudar as pessoas. E quando você ajuda uma pessoa a descobrir a sua vocação, né, a escutar o chamado de Deus, certamente você está contribuindo para que a pessoa seja feliz, porque toda pessoa que encontra a sua vocação, ela é uma pessoa feliz. E aqui não vamos romantizar a felicidade, no sentido de dizer, nunca mais a pessoa vai ter problemas, dificuldades. Não, a pessoa vai ter essas dificuldades, mas ela sabe qual é a finalidade da sua vida, qual é o objetivo da sua vida, onde ela quer chegar. Assim como o fundador das nossas congregações, né? Ele persistiu, ele perseguiu os seus ideais, né? Ele queria ser um homem de Deus, um sacerdote santo, e ele, né, seguiu o seu caminho, embora tenham surgido as dificuldades. Então, essa missão, né, das catequistas, isso é muito importante, isso é fundamental. Não é só você ajudar as pessoas, assim, a receber os sacramentos, né? Mas é você ajudar as pessoas a encontrar o Senhor. É ajudar as pessoas a dizer, como esse eunuco que nós vimos, né? Dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele nos quer perto dEle. E aqui entra né, essa questão da graça, né? Santo Agostinho, inclusive, né, eu notei aqui que Santo Agostinho foi o pensador, o filósofo, o teólogo, né, que mais se dedicou a esse tema da graça. E Santo Agostinho diz assim, que a graça de não nos afastarmos de Deus é doação gratuita dele mesmo, de Deus mesmo. Então, a graça é para que a gente não se afaste de Deus. E por isso nós devemos pedir essa graça. Porque aquele que não cai na tentação é aquele que não se distancia de Deus. Então, ajudar as pessoas a permanecer perto de Deus. E aí, quanto mais perto, maiores graças receberemos, sobretudo a graça, né, de realizar uma missão neste mundo e de sermos pessoas realizadas e felizes, porque estamos contribuindo, né, colaborando com o Senhor, com o nosso Criador. Irmã Lucivânia, assim como nós, a catequista foi importante no nosso processo de disciplina vocacional,
várias participações aqui no chat, e também para muitas outras pessoas a importância dos catequistas, pessoas que né, fizeram essa mesma experiência, por exemplo, aqui, né? A Ceiça diz assim: descobri o que é vocação de catequista através de suas palavras em outro curso, irmã, viu? Você também está sendo mediação, né? Ela diz assim: quando a irmã falou sobre isso, não vejo a hora de me encostar, pois quem fala isso não tem vocação. A Ceiça, né, comentando aqui a importância, né, que ela já participou de outro curso, e quanto a sua fala foi essencial, né, para ela descobrir a importância da vocação, da missão do catequista. A Luciene diz o seguinte: eu já estava querendo participar mais ativamente da paróquia, e um dia, na missa, o comentarista disse que a pastoral da catequese estava precisando de catequistas. Aí me disponibilizei e estou até hoje. Olha a importância de fazer convites, não é? Chamar, fazer o chamado, não é? Participar da vida da comunidade. A Débora: Deus usou uma amiga catequista para me convidar a retornar ao serviço da catequese. Ele me tocou tão profundo que hoje não vivo mais sem esse amor ao próximo. Que bom. A Marilac, ela diz assim: quando eu recebi o chamado em ser ministra da Eucaristia, tenho para mim que foi Deus que me chamou. Temos também mais outras participações aqui. A Ceiça também disse que o chamado dela foi participando dos grupos da igreja em meu bairro. E a Marilac faz o seguinte comentário: o discernimento vocacional se dá através de nossa missão? Respondo já? Pode responder. Eu penso assim, que o discernimento vocacional não tem outro caminho a não ser a realização da missão. Ali no nosso dia a dia, no nosso colocar a vida a serviço, que a gente vai fazendo esse discernimento. Sobretudo nós, né, na vida consagrada, a gente faz esse processo aí de discernir a vocação, porque tem os processos de formação inicial, né, que a gente chama, e eles são oportunos para isso, para discernir a nossa vocação, se realmente o Senhor está chamando para essa vocação, né, para viver e doar a vida nesse serviço, por meio desse carisma, né? Então, não há outro, eu penso, né, assim, que não há outra forma de fazer o discernimento vocacional, senão na realização da missão, ali no cotidiano, no dia a dia, né, que a gente vai fazendo esse discernimento, se a gente se encontra no lugar certo ou não, né? Ótimo, irmã. A Graça fala que foi excelente colocação, ela dá os parabéns, o tema também foi ótimo, uma vocação ampla, catequista transmite, catequista é canal da graça. A Ellen participa comentando: fui convidada pela catequista divina da minha comunidade e agradeço sempre. Sou catequista e hoje faço parte da assessoria da catequese da Diocese da Campanha e sou aluna da escola catequética. Podemos perceber em todos esses comentários o quanto catequese, os catequistas são importantes nesse processo de discernimento vocacional, que são canal da graça, canal do chamado, né? Irmã Silvânia, agradecemos imensamente. Hoje foi assim aquela pincelada, mas no dia 15 também teremos a graça de tê-la novamente conosco, desenvolvendo o tema catequese e vocação, o cuidado da formação humana, espiritual e cultural. Então, desde já, ficamos aqui com o coração, né, ansioso para, novamente, no dia 15, ouvi-la, né, e muito obrigada de coração pela sua, né, por compartilhar conosco a sua vivência, e agradecemos muito que Deus
a recompense. Agradecemos todos vocês que participaram conosco da live e contamos com a participação também em todas as lives do mês de agosto, que terá como tema catequese e vocação. E parabéns pela sua vida e vocação de catequista. Convidamos você agora a acompanhar e rezar conosco a oração do ano vocacional, que tem como tema graça e missão no lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Rezemos juntos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Muito bem. Convidamos você, querida catequista, a participar também do 4º Congresso Online de Catequese Paulinas, que será realizado nos dias 16, 17 e 18, quarta, quinta e sexta-feira do mês de agosto, 16, 17 e 18, das 19h30 às 21h30. Tem um link aqui no chat e também você sabe mais informações sobre o congresso no portal Paulinas, universo.paulinas.com.br. Com certeza serão 3 noites de formação, de informação e de aprofundamento da fé. Esperamos você no 4º Congresso Online de Catequese. Grande abraço, irmã Lucivânia, abraço a todos vocês e até a próxima. Um abraço, obrigada. O que dá sentido à sua vida? Onde está o seu coração? Quais são as suas buscas? Quais são as suas escolhas? O que Deus sonha para você? Jovem, você já pensou em consagrar sua vida a Deus? Viver em comunidade e anunciar Jesus Cristo Mestre, caminho, verdade e vida com os meios de comunicação? Convidamos você a entrar nesta aventura de conhecer a vida e missão das Irmãs Paulinas. Irmãs Paulinas, vocação,